Apresentaremos agora a retrospectiva 2021. Sumário. Dividimos a nossa apresentação em 4 tópicos, a fim de uma melhor organização e compreensão. Um ano de perdas. Apesar de parecer um assunto pesado, a pandemia evidenciou mais ainda a importância de falar sobre a morte, até porque diversas pessoas tiveram grandes perdas durante 2021, alguns em decorrência da pandemia de Covid-19 e outros por causa de outras doenças ou acidentes. E entre essas perdas, algumas figuras reconhecidas pelo público. E a seguir, mostraremos ou relembraremos algumas delas. Genival Lacerda. Nascido em Campina Grande, Paraíba, em 15 de abril de 1931, e a voz de Severina Chique Chique e de outros sucessos do forró, morreu aos 89 anos no início deste ano, vítima do Covid-19. Em mais de 60 anos de carreira, se consagrou como um dos ícones do forró e da cultura nordestina. Major Olímpio. Nascido em 20 de março de 1962, o senador e ex-deputado estadual faleceu aos 58 anos em decorrência de complicações causadas pelo Covid-19. O falecimento ocorreu dia 18 de março deste ano. João Acaiabe. No dia 31 de março deste ano, o ator, diretor, locutor e nosso eterno Chico morreu aos 79 anos devido a complicações da Covid-19, ou conhecido por seus papéis como Chefe Chico no remake de Chiquititas e Tio Barnabé no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aguinaldo Timóteo. O cantor mineiro morreu aos 84 anos no dia 3 de abril, após passar semanas internados com Covid-19. Ele teve sucessos como Meu Grito e Os Verdes Campos da Terra. E também teve uma carreira política. Foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, vereador no Rio e em São Paulo. Príncipe Philip. No dia 9 de abril deste ano, o Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth II do Reino Unido, morreu por causas naturais. Ele serviu como oficial da Marinha Britânica durante a Segunda Guerra Mundial e era pai do sucessor do trono, o Príncipe Charles. Ruth de Souza. Campeã mundial de basquete em 1994 e campeã pan-americana em 1991, Ruth de Souza jogou com Paula e Hortência. Ela morreu aos 52 anos no dia 13 de abril, em decorrência de complicações da Covid-19 em Três Alagoas, sua cidade natal. Paulo Gustavo. No dia 4 de maio, depois de quase 2 meses lutando contra a Covid-19, o Brasil chorou a morte do humorista Paulo Gustavo, que faleceu aos 42 anos de idade. Conhecido por trabalhos como Minha Mãe é uma Peça e Vai Que Colo, Paulo Gustavo deixou 2 filhos e o marido, Thales Bretas. Eva Vilma. No dia 15 de maio deste ano, Eva morreu aos 87 anos, vítima de um câncer no ovário. Em sua premiada carreira, ela participou de ao menos 63 projetos, entre novelas, minisséries e especiais. No teatro, estrelou 62 peças, e no cinema foram 30 filmes. Ao longo dos 66 anos de carreira, a atriz venceu 93 prêmios. MC Kevin. MC Kevin, nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, morreu aos 23 anos no dia 16 de maio deste ano, ao cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. O cantor fez sucesso no funk carioca
e acumulava mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e outros serviços de streaming. Bruno Covas. Bruno Covas foi o prefeito mais jovem da história da cidade de São Paulo. Ele assumiu o cargo em 6 de abril de 2018, ao herdá-lo de João Dória, do qual era vice, e foi reeleito em 2020. Desde 2019, Covas enfrentava um câncer, inicialmente descoberto no trato digestivo, mas que se espalhou para o fígado e para os ossos. Assim, morreu aos 41 anos e deixou o filho Tomás, de 15 anos. Raul de Souza. O trombonista brasileiro, considerado um dos melhores do mundo, morreu em 13 de junho, em Paris, aos 86 anos. Nascido no Rio de Janeiro, ele estava com câncer. Reconhecido pelo samba jazz, ele tocou com artistas como Sivuca, Baden Powell, Sérgio Mendes e Milton Nascimento, e criou um instrumento musical que batizou de Souza Bone, semelhante ao trombone. Orlando Drummond. O humorista que ficou conhecido como Seu Peru, personagem do programa de comédia Escolinha do Professor Raimundo, morreu em 27 de julho em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Além de diversos papéis na televisão e no cinema, Drummond também ficou conhecido e marcado por dublar o cachorro Scooby-Doo por 35 anos. Tarcísio Meira. Outro grande ator do país, Tarcísio Meira morreu de Covid-19 aos 85 anos. Reconhecido por trabalhos marcantes em novelas como Irmãos Coragem e O Rei do Gado, ele deixou a esposa Glória Menezes, com quem foi casado por mais de 50 anos, e o filho, o também ator Tarcísio Filho. Charlie Watts. O baterista dos Rolling Stones morreu aos 80 anos no dia 24 de agosto. No começo de agosto, ele havia passado por uma cirurgia de emergência, mas nada foi revelado sobre o estado de saúde dele. Ele tocou por mais de 50 anos em uma das principais bandas de rock da história. Luiz Gustavo. O ator Luiz Gustavo morreu em Itatiba, São Paulo, aos 87 anos, vítima de câncer. Interpretou personagens históricos da TV, como Beto Rockefeller, Victor Valentim, Mário Fofoca e Seu Vavá, em novelas e em programas das TVs Tupi e Globo. Nelson Freire. O célebre pianista morreu aos 77 anos no dia 1º de novembro. Freire morreu em decorrência de uma queda na própria casa, no Joá, na zona oeste do Rio. Ele foi incluído na Great Pianists of the 20th Century, da Philips Records. Marília Mendonça. A nossa eterna rainha da sofrência, a cantora Marília Mendonça, morreu instantaneamente sofrendo politraumatismo, que são fraturas de vários ossos do esqueleto, comprometendo os órgãos internos, com a queda do avião em que seguia para um show em Caratinga, no Vale do Rio Doce, no dia 5 de novembro. A cantora morreu aos 26 anos e era artista de enorme sucesso na renovação do sertanejo brasileiro feminino. O tio e assessor dela, um produtor, o piloto e copiloto do avião, também morreram. Ela deixou um filho de 1 ano de idade. E para quebrar o clima tão pesado das mortes tristes que tivemos esse ano, vamos falar sobre alguns assuntos que ocorreram na área de tecnologia. Em novembro, provavelmente muitas pessoas ficaram bravas ou boa parte delas com a tropeçada do Mark nos fios de sua empresa. A queda dos serviços do WhatsApp, Instagram e Facebook teve interrupção de 6 horas seguidas, sendo resultado de uma alteração de configuração em roteadores que coordenam o tráfego da rede.
Essas 6 horas teve grande impacto nas interações sociais para quem usa de auxílios no trabalho e em outras áreas, além de perder cerca de 7 bilhões de dólares com o apagão mundial do sistema da empresa. Em novembro, a proposta por Mark Zuckerberg para o futuro é o metaverso. O universo que conecta a vida real com o mundo digital, onde cada usuário tem seu próprio avatar e pode interagir com os demais. Em um misto de ficção científica e realidade, a conjunção entre os mundos virtuais e realidade aparece cada vez mais presente, principalmente com o avanço de tecnologias como VR, realidade virtual, e AR, realidade aumentada, além de sensores de movimento. No mesmo mês de novembro, o Brasil entrou para a lista dos mais de 60 países com a rede 5G. As principais vantagens da nova rede são a possibilidade de mais dispositivos se conectarem à internet em simultâneo, maior velocidade de conexão, facilitando a transferência de arquivos e o aumento de conexão em tempo real, facilitando a reprodução de streamings e jogos online. Iniciamos mais um ano com essa tal de pandemia e virando esse jogo teve a liberação da vacina. O sangue e o suor na persistência vem à tona, mas infelizmente tivemos desastre na Amazônia. Sofrimento na saúde no dia após dia, juntamente com o aumento da gasolina. E no jornal sempre se repetindo, na fugitiva um tal de Lázaro arruinando famílias. No EU a dominava a politicagem, saída do Trump e a chegada de Biden. No México, um período tenso de terror que abalou o país inteiro devido a um grande tremor. No continente europeu houve uma grande assembleia, Reino Unido saindo da União Europeia, Ásia Oriental sentindo um grande desconforto, Coreia do Sul descriminalizando o aborto. Já falando da Ásia, vamos para o Afeganistão. Diante o regime talibã, o terror das mulheres sem o direito de escolha. E as notícias mundiais anunciam tragédia. Uma grande crise hídrica e energética, diversas perdas dolorosas e lágrimas caindo por Paulo, Marília e Kevin. Finalizando tudo isso, eu te digo: o prêmio de música do ano vai para ela, Olivia Rodrigo.